Olá, alunos! Hoje, Rodolfo Gutierrez para nossa aula de ciências, correção dos exercícios aí sobre hormônios. Nossa primeira leitura aí, né, que eu vou adiantar para não ter que estar lendo todo o livro, né, algumas partes a gente até lê, mas acredito que vocês já fizeram essa leitura. Nós temos aí a historinha, como sempre, de introdução, que Maria tomou um susto porque estava no ônibus e achou que um rapaz ia assaltar ela estava com dinheiro, levando dinheiro, achou que ia ser assaltada, mas na verdade era só um vizinho que queria cumprimentá-la. Mas nesse momento ela teve ali batimento cardíaco acelerado, eu não sabia mais o que ia fazer, meu coração iria sair pela boca, eu estava suando frio, toda arrepiada, foi me dando uma falta de ar, fiquei totalmente descontrolada. Então ela teve essas sensações aí, né, que são sensações às vezes incontroláveis, mas na verdade, por sorte, era só um vizinho que não cumprimentá-la. Então essa é a introdução aí sobre o nosso capítulo aí sobre hormônios. O que leva a pessoa a ter essas sensações, né? Como ela teve, suando frio, coração para sair pela boca, na maneira de falar. E aí já logo veio de cara assim, você já passou por alguma situação semelhante à de Maria? Tente lembrar e conte abaixo o que aconteceu. Semelhante a dela, assim, de assalto eu nunca, né? Eu ia colocar para vocês aí na sala de aula, mas como nós não estamos ao vivo, o que eu já tive foi caso de acidente, quase ter um acidente. Então a pessoa, quase o carro vai bater, o ônibus, já teve caso de eu estar dentro do ônibus e ter um acidente dentro do ônibus, e você fica desesperado, né? Você acha que vai acontecer uma coisa com você ali grave na hora, então você realmente vê um suador de frio, você pensa muita coisa, mas é incontrolável, porque seu corpo entra em uma ação, ele tem uma reação de autodefesa. E essa autodefesa que seu corpo produz, ela é gerada pelos hormônios, que são liberados através aí, inicialmente da adrenalina, né? Que a gente vai estudar agora para frente. Esse foi o número 1. Então, todos nós já passamos por algum susto, seja um bom motivo ou não. No entanto, qual seja o motivo, o nosso corpo sempre reage da mesma forma. Relendo o texto, destaque as reações do organismo de Maria frente à situação de susto. Então, quais são as reações dela? Aqui, ó, que eu já tinha lido. Meu coração queria sair pela boca, eu estava suando frio, toda arrepiada, foi me dando uma falta de ar. Fiquei totalmente descontrolado, eu só consegui pensar em sair dali. Essas são as reações que, né, ela acabou passando. Maria. Isso foi o número 2, questão 2 aí. Aí já logo na questão 3, nós temos aqui, ó, entrando nas atividades. Antes, né, tem aqui um detalhezinho que explica, né, o que eu já falei, né? No caso de Maria, o organismo reagiu provocando palidez na pele, aumento da pulsação e da frequência respiratória, suor, frios e arrepios. Essas são as consequências imediatas mais comuns quando nos deparamos com uma situação inesperada. Algumas coisas que já acontecem, né, em situações de risco. A pergunta que surge é então, por que isso acontece? Acontece devido, inicialmente, à aceleração dos batimentos cardíacos. Já é um prenúncio para a liberação de hormônios no nosso corpo, mas nós vamos dar sequência nisso aí. Para responder a essas questões aqui, observe a tabela a seguir, ela mostra o número de movimentos respiratórios que uma pessoa adulta realiza em 1 minuto, em 3 situações diferentes. Em repouso, ela dá 12 movimentos respiratórios por minuto. Ó, bem devagarzinho, né? Eu estou simbolizando o que seria. 12 movimentos. Num trabalho leve, 19 movimentos respiratórios. E num trabalho pesado, 30 movimentos respiratórios. Como você interpreta essa tabela? De acordo com o estado da pessoa, aumenta a quantidade de movimento respiratório da pessoa, né? Se ela está em repouso, ela não precisa estar fazendo força para respirar, mas se ela já está num trabalho leve, já aumentou para 19. Num trabalho pesado, já aumentou mais ainda para 30. Então, a respiração da pessoa está ligada a quanto que ela está fazendo de esforço naquele momento. 3B, né?
Analisando os dados apresentados, percebemos que quando realizamos um esforço físico maior, aumenta a nossa frequência respiratória. Você sabe por que isso acontece? Para relembrar, dê uma olhadinha na aula 38. Então, por que aumenta a nossa frequência respiratória? Gente, aqui embaixo já tinha a colinha, mas pô, isso aí a gente já até deu uma olhada. O nosso corpo, ele é alimentado através de quê? Ele manda energia para as células. Nossas células todas precisam de energia para se movimentar e tudo mais. Essa energia ela é levada através do sangue, né? E pô, quando aumenta a nossa respiração, nosso batimento cardíaco aumenta, a nossa frequência respiratória, né, e o batimento cardíaco junto, o nosso sangue é mais bombeado para as células e ele leva oxigênio para as células, para elas poderem respirar, né? E também através do oxigênio é levado a glicose. A glicose alimenta as células. Então é por isso que tem esse aumento, para poder suprir todo o corpo. Porque, né, existe a respiração celular, ela é feita, tá? Ó, número 4. Conte a frequência de seus batimentos cardíacos nas 3 situações apresentadas com os dados. Monte uma tabela semelhante a que mostramos anteriormente. A tabela já está aqui, né? Trabalho leve aí, trabalho pesado. O que acontece, gente? Isso aí era para a gente fazer junto na sala de aula. Eu estou aqui no momento que não favorece, né? Estou em casa aqui sozinho, parado. Então, eu não vou ter como estar executando um trabalho leve, um trabalho pesado para calcular. Lá a gente ia pedir para vocês carregar um peso para mim aí, a gente calcular alguém de exemplo, né? Mas é lógico que, pela tabela anterior, em repouso, o batimento cardíaco é uma coisa, em trabalho leve ele vai aumentar, em trabalho pesado mais ainda. Sendo que vou passar um dado para vocês aqui. Uma pessoa normal que não está acostumada a fazer exercício, ela em repouso, ela vai ter normalmente entre 70 e 80 BPM, que é batimentos por minuto. Beleza? 70, 80 pode variar um pouquinho, chegar um pouquinho mais, quase 90, tal, um pouquinho menos. Pessoas têm variações. Se você estiver fazendo uma atividade física, alguma coisa do tipo, ela vai bater lá 120, 130, você pode chegar até 150, dependendo da atividade física que você estiver fazendo. Isso é natural, é porque está bombeando sangue no corpo, beleza? Para conseguir levar e queimar esse açúcar, né? Que vai levar energia para nossas células e também oxigênio. Então, isso é tranquilamente. Um bebê, uma criança, o bebê ele tem de 120 a 140 batimentos cardíacos naturalmente, tá? Porque o nosso sistema do bebê, né? No caso respiratório e tal e tudo mais, não está todo formado. Então ele tem um padrão alto, tá? De batimentos cardíacos por minuto. Então aqui fica assim, né? Foi uma questão que era para ter sido feita na sala, então passo outros dados para vocês aí, mas que vão completar essa situação. Tem um aprofundamento aqui, né? Que fala sobre adrenalina, o início de explicação aqui da adrenalina. Quando nós vamos fugir, lutar, tal, fazer qualquer coisa, ele vem e fala aqui, ó. Se faz com que o nosso organismo reaja dessa forma, né, numa luta, numa fuga, um momento desse, a situação de perigo ou susto, que estrutura ou substância do nosso corpo podem atuar de forma independente da nossa vontade? São eles adrenalina e insulina. São 2 hormônios que são responsáveis aí por essas variações involuntárias do nosso corpo, né? Então, quando nós ativamos a adrenalina lá, a adrenalina normalmente é aquele momento de êxtase, né? De euforia ali que você tem. A adrenalina ela serve para quê? Ela é produzida onde? Né? Ela é produzida nas glândulas adrenais. Né? Ela também é chamada, a adrenalina, de epinefrina. Epinefrina, um nomezinho estranho que a gente sempre tem aí, né? Melhor adrenalina mesmo. A adrenalina é a principal responsável pela maioria, já falei, simultaneamente o aumento da frequência de batimentos cardíacos, frequência respiratória, a adrenalina também promove maior liberação de glicose no sangue, ou seja, libera mais energia para o nosso corpo, beleza? Porque a glicose é transformada em energia.
Isso faz com que, tá, energia, isso aí eu já expliquei. Beleza, e a insulina? A insulina é produzida por um órgão denominado pâncreas. A insulina ela regula, né, a quantidade de glicose que vai no nosso sangue. Então, a insulina é muito responsável, é um hormônio muito responsável no nosso corpo. Se a gente não estiver liberando insulina, se produzindo insulina o suficiente, a gente acaba tendo o que nós chamamos de doença diabetes, né? Muita insulina ou falta de insulina. Todos dois geram os tipos diferentes de diabetes que nós podemos ter, beleza? Então, a insulina e a adrenalina são os dois hormônios aí responsáveis por esse momento. Então, 5. Relendo com atenção o texto acima, cite pelo menos duas semelhanças entre adrenalina e insulina. Adrenalina e insulina são o quê? São hormônios, é uma semelhança delas. Hormônios, tá? Que vão o quê? Vão no sangue, passam pelo sangue para ser liberado no nosso corpo, né? Para fazer a regulação no nosso corpo aí que é necessária, né? Para a gente ter energia para um momento de estresse ou de susto, né? Porque senão a gente às vezes tem pessoa que entra num momento de desespero, fica parado, chega congela, daquela do chá, fica paradinho assim, não produziu adrenalina, não produziu nada, um caso ou outro, né, age-se ao contrário, porque esses hormônios não funcionaram. Então, ó, tanto a adrenalina como a insulina são hormônios, ou seja, substâncias reguladoras produzidas por algumas estruturas do nosso organismo e liberadas no sangue. Essa daí responde aqui número 5, né? Viajando pelo sangue, os hormônios podem exercer suas funções em regiões distantes. O hormônio ele é produzido num certo local, mas ele vai para regiões distantes do corpo, né? Ele age em todo o nosso corpo, não só ali onde ele foi produzido. Aqui nós temos, ó, uma figura mostrando, né, as glândulas suprarrenais, que é onde são produzidos os hormônios aqui da adrenalina, né? E aqui, ó, o pulmão, mostrando o pulmão, que é onde é responsável pela respiração, né? Ele faz o filtro e faz a respiração aqui, ó. Reagem à adrenalina. Pulmão e corações reagem à adrenalina. As estruturas que produzem hormônios são conhecidas pelo nome de glândulas endócrinas. Então, o hormônio ele é produzido pelas glândulas endócrinas, que já mostrei aqui em cima, aqui, ó. Glândulas suprarrenais. Já citamos duas delas nessas aulas. São as glândulas adrenais e os pâncreas. Vamos verificar se você entendeu o que foi dito até agora. Preencha o esquema abaixo aí, ó. Eu cheguei a separar essas 6 para preencher? Não lembro. Lá. Vamos preencher aqui, ó, na mente. Deixa eu ver se eu separei do outro lado, que eu tinha separado umas questões aqui para preencher. Não, essa eu não separei. Essa 3 eu separei. E a 4 sim. Vou separar. Então, se 6 aí, ó. Hormônios são exemplos. Que exemplos são? Insulina, o outro que a gente estudou aí. Adrenalina. Hormônios são, os exemplos estão aqui, insulina e adrenalina, são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, né? Pelas glândulas endócrinas. Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor para você enxergar. Exemplos são os pâncreas e mais quem? Tem um outro aí. E as glândulas adrenais. Lembra a adrenalina, né? Hormônios são substâncias liberadas no... Onde são liberadas? No sangue. Ok? Então, tendo visto isso aí, ó. Encaixando. Só que na letra B ele pediu. Agora escreva uma frase utilizando o esquema que você montou. Então, tentar colocar.
Hormônios como insulina e adrenalina, pode ficar assim, vai ficar bonito. Hormônios, opa, como insulina e adrenalina são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas endócrinas e liberadas no sangue. Pode colocar realizando regulação a regulação de nosso sistema. Pode ser de nosso corpo. Tá? Então, essa parte aí bonita. 6. Logo depois aqui, nós temos outros exemplos de glândulas endócrinas, né? Que são os testículos e mais quem? Os testículos produzem o hormônio, né, que vocês sempre estavam pensando que a gente ia falar no início da aula aí, né? Que é a testosterona. O homem tem esse hormônio, né, forte, testosterona, que libera também uma energia para o nosso corpo, responsável aí por fazer a distribuição das nossas características masculinas, né? Esse hormônio testosterona, ele faz a distribuição dessas nossas características, pelos no corpo, pelos no corpo, voz e tudo mais, nossa voz mais grossa. E nas mulheres, o ovário produz os hormônios que são chamados de progesterona e estrógeno. Progesterona e estrógeno. Esses dois hormônios são responsáveis também pelas características da mulher, que, né, mulher tem peito, mulher tem outras características, né, totalmente diferentes da do homem, a voz é mais fina, tal, tem menos pelo, né, muitas das vezes, não é uma regra, mas isso aí tem a ver com os hormônios da mulher, e ela também faz a regulação do ciclo menstrual da mulher. Esses hormônios fazem, né, com que funcione o ciclo menstrual para que a mulher possa engravidar. Então, continuando aí, foi falado também da hipófise, que é a glândula mestre do nosso corpo, né? É a glândula que determina essa liberação de todos os hormônios que a gente viu até agora. A glândula endócrina libera os seus hormônios no sangue mediante a ordem enviada por outra glândula endócrina, a hipófise, considerada a glândula mestra. A liberação dos hormônios da hipófise no sangue determina que a glândula endócrina está funcionando em funcionamento, liberando seus hormônios em determinada situação ou momento. Então, né, essa glândula ela é responsável por tudo isso aí. Ela vai dizer se vai ser necessário liberar ou não esses hormônios. Revisão. Hora da revisão. Quando somos colocados em frente a situação inesperada, nosso organismo reage de forma específica, produzindo palidez, suor frio, aumentando a pulsação e da frequência respiratória, aumento da pulsação e da frequência respiratória e arrepio dos pelos.
Essa reação propicia o aumento da produção de energia pelo corpo, que pode ser utilizada hipoteticamente para fuga ou luta. A reação do nosso organismo ao perigo, ao susto ou susto é desencadeada pela liberação do hormônio adrenalina no sangue. Outro hormônio, insulina, é essencial para que possamos produzir energia a partir da glicose no oxigênio. Os hormônios são produzidos por glândulas endócrinas. Nesta aula estamos algumas delas: as adrenais, os pâncreas, os testículos, os ovários e a hipófise. A presença dos hormônios no sangue desencadeia a reação no organismo que independe da nossa vontade. 7. Defina o que é hormônio. Hormônios são substâncias produzidas, pelas glândulas endócrinas que são liberadas no nosso sangue para fazer a regulação do nosso organismo, Então, eles viajam por todo o nosso corpo, fazendo essa regulação aí e definindo características secundárias também. Essa definição de hormônio. 8. Faça um esquema semelhante ao que foi apresentado nesta aula, relacionando os seguintes termos: testículo, ovário, testosterona, progesterona, estrógeno, ciclo menstrual, características sexuais secundárias masculinas e características secundárias femininas. Então, para isso, eu trouxe aqui também uma imagem, para ficar melhor de enxergar isso aí, ó. Olha ali, aqui tem uma mulher mostrando tudo que a gente viu aqui, ó. Glândulas suprarrenais, beleza? Pâncreas, ovários, testículos, que é o mais importante aqui. Então, observando aqui, ó, os ovários da mulher. Vou circular aqui os ovários da mulher. Observando os ovários da mulher, primeiramente aí. O que acontece? Os ovários são responsáveis por liberar o quê? A progesterona, Tem aqui do ladinho aqui, ó. Trouxe também essa imagem aqui para ficar bem legal, ó. Sistema endócrino feminino. São liberados para liberar a progesterona e o estrogênio, Que são responsáveis pelo ciclo menstrual e pelas características secundárias da mulher, A definição do corpo da mulher, voz e tudo mais que eu expliquei. Essa é a ideia que a gente tem em relação à mulher. Ó. Então, esse esqueminha aqui demonstra legal você poder entender bem. Existem outras glândulas aqui que não foram muito citadas, Essa aqui também é responsável em relação aos nossos hormônios, glândula tireoide. Isso aí fica para um outro assunto. E os testículos, fazer de azulzinho aqui, ó. Os testículos liberam o quê? A testosterona, que é responsável por fazer a regulação do nosso característica masculina. As características masculinas estão aqui, ó. Separei para você, ó. Questão da pele, os músculos, o homem tem mais músculo que mulher, não é isso? Questão dos órgãos, dos ossos, os ossos do homem, tudo isso tem a ver com a liberação desse hormônio que desencadeia mais desenvolvimento no homem do que na mulher, tá? Então, trouxe esse esqueminha aqui, ó, que fica bonito você poder compreender. Voltando aqui, número 9, por que não conseguimos controlar as reações do organismo quando somos colocados frente à situação inesperada ou de perigo? Por que não conseguimos controlar? Porque quando acontece a situação inesperada ou de perigo, existe a liberação do hormônio. E com a liberação do hormônio no sangue, os nossos órgãos começam a funcionar independente da nossa vontade ou não, porque eles vão regular esses hormônios, que no caso é o pâncreas, ali, ele vai trabalhar regulando a questão da insulina, ou liberando insulina para regular a glicose ou não. Então, outros órgãos, como o pâncreas, vai trabalhar independente da gente. Não somos nós que controlamos. Porque se você tiver com uma adrenalina muito alta, como é que vai ser lá feito para poder liberar essa adrenalina que está no seu corpo? Os órgãos vão trabalhar independente da nossa vontade.
tá? Até a nossa próxima correção aí. Paz.